Graça e paz, povo de Deus. Mais um dia aqui no nosso Café com Palavra, né? Falando da minha alegria, satisfação de mais um dia estar aqui com vocês e agradecendo ao nosso Pai do céu, né? Pela noite que Ele nos concedeu, guardando as nossas vidas, nos protegendo, né? Guardando a nossa casa, guardando o nosso lar, nossa família e permitindo que a gente visse raiar mais um novo dia, né? Isso aqui alegra nosso coração. Isso é uma prova que o nosso Deus, Ele cuida de nós, né? Ele cuida das nossas vidas. E isso eu fico muito feliz por esse cuidado de Deus, como Ele tem olhado para mim, para minha família, para o meu ministério, como Ele tem olhado para a nossa igreja, sabe? Para a Missão Manaim, que é a igreja a qual nós estamos ali. Deus concedeu para estarmos liderando, né? Para estarmos congregando ali, servindo a Deus nessa igreja, nesse ministério, né? Deus abençoe a cada um dos queridos irmãos que nos acompanha aqui, acompanham o nosso Café com Palavra, né? E estamos estamos lendo, né? Lendo a carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Estamos no capítulo de número 1, né? Capítulo 1, carta aos Colossenses, capítulo 1. Vamos dar uma revisada nessa leitura para entendermos aqui do versículo hoje 28, 29, tá bom? E a gente encerrar esse capítulo de número 1, para a gente entrar no capítulo 2, que tem coisas muito profundas também, certo? Muito profundas. Já quero deixar aqui para vocês o convite para hoje às 9h30, hoje às 9h30, estarmos reunidos ali na nossa sede, tá bom? Vai ser uma manhã de bênção, uma celebração ao Senhor e também vai ser uma manhã de confraternização, uma manhã de comunhão, né, com os irmãos de liderança, os irmãos da liderança do GCAS, né? O pastor Alexandre vai estar ali com eles hoje em nome do Senhor Jesus, né? E à noite, às 18 horas, nosso grande culto da família, bênção do céu, grande culto da família. Vai ser bênção, eu creio que vai ser bênção, muita bênção em nome do Senhor Jesus. Então não esquece, hoje às 9h30, vá lá. Vai ser manhã de bênção, ministração do céu, também às 18 horas, ministração do céu. Não falta, vai, leva a tua família, tá bom? Vamos para a nossa leitura, capítulo 1, versículo 24, para a gente ter um entendimento, tá bom? E não se perder. No versículo 24 ele vai dizer: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Então, esse relato aqui nós já falamos, né? Dissemos aqui, o apóstolo Paulo, ele falando a sua missão, né? Falando da sua missão e falando dos mistérios do Evangelho que ele estava responsável para trazer, para revelar, né? aos santos, né? Aos irmãos, à igreja. Ele disse: eu fui constituído ministro exatamente para isso, para trazer revelações de Deus para a vida de vocês, né? Já falei aqui para os pastores, né, para as lideranças, da importância que temos no reino, né? Fomos chamados por Deus exatamente para isso, chamados para trazer revelações aos santos, à igreja, né? Então, isso fala da nossa importância no reino, né? Como Deus ele dá essa importância no reino. Bom, e quando o diabo ele vai vir aonde? Vai vir exatamente na liderança.
ele vai vir sobre as nossas vidas, porque pela responsabilidade, né, de estar ali, a responsabilidade na frente, ou seja, ter mais oportunidade, né, para trazer essas revelações. Por quê, querido? Porque todas as pessoas na igreja são filhos de Deus e todas elas têm também a mesma capacidade, a mesma importância de revelar, de trazer revelações, né, para a igreja. Mas aqueles que foram constituídos, né, liderança, assim como o apóstolo Paulo disse, né, aos quais Deus quis dar a conhecer. Então Deus deu a conhecer a quem? Aquelas pessoas que estão ali. Para quê? Para que esse dar a conhecer se aplique a toda a igreja, né? Dar a conhecer, se aplicar a toda a igreja. Então toda a igreja é dado a ela conhecer esse mistério de Deus. Ele disse que estava oculto nos séculos e nas gerações. Eu falei isso aqui no vídeo passado, né? Então ele vai dizer o seguinte, aos quais, versículo 27, né? Aos quais Deus quis dar a conhecer, qual seja a riqueza. Ele tá falando de coisa grande, coisa profunda. Deu a conhecer a riqueza da glória desse mistério. Ou seja, o mistério, ele é sublime. O mistério, ele é grande. Mas ele foi dado a conhecer. Ele foi dado a conhecer para todos os homens, né? Então ele vai dizer, seja a riqueza, dado a conhecer, qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios. Aí entenda aqui, ó, eles, isto é, Cristo em vocês é a esperança dessa glória. Ou seja, Cristo em vós, Cristo em nós, é a esperança da glória. Se você olhar, ele vai dizer, olha, entenda aqui, só entenda, tá bom? Entenda, nós estamos fazendo leitura, não é estudo bíblico não, leitura, tá bom? Estamos fazendo leitura. Quando ele diz assim, olha, os quais, ele está falando dos mistérios, né? Os quais Deus quis dar a conhecer, qual seja a sua riqueza, ou qual seja a riqueza da glória. Entenda, pega essa palavra riqueza. Qual seja a riqueza da glória. Ele nos deu a entender, ele nos deu a conhecer, ele nos revelou. Riqueza da glória desse mistério entre os gentios. Aí ele diz, isto é, Cristo em vocês, a esperança da glória. Ou seja, Cristo em nós é a esperança dessa glória, desse mistério de Deus. Ou seja, a única esperança de nós entendermos o mistério é começar entendendo o Senhor Jesus. Porque Cristo, ele é o maior mistério revelado de Deus, é o maior mistério. Porque quando você vai estudar, né, procurar conhecer quem é Jesus, você vai ver que Cristo é Deus que encarnou. É o grande mistério. João, ele diz isso, não é? Ele diz isso, João no capítulo 1, versículo 14, diz que o verbo, ele se fez carne. Então Cristo é a esperança da glória. Cristo é a esperança. Ele é a esperança. Cristo é a esperança da glória. Cristo em vocês é a esperança da glória. Ou seja, a única esperança que temos de entender a sublimidade da glória, a sublimidade do mistério que esteve oculto é Cristo. Começamos primeiramente entendendo quem é Jesus. Por isso Deus nos dirigiu na nossa igreja, no Ministério Manaim, de nós começarmos a entender quem é Jesus. Vamos primeiramente entender quem é Jesus. Eu com mais de 35 anos aqui, falando de Jesus, dizendo que aceitei Jesus, pregando Jesus, pessoas se convertendo quando você fala em Jesus. Mas quem na verdade é Jesus? Não, Jesus, ele é o Filho de Deus, né? Jesus é aquele que desceu para salvar, Jesus é aquele que desceu para libertar, mas isso é muito pouco. Existe muito mais, uma profundidade maior. E é isso que Paulo está tentando ensinar aqui aos Colossenses. Ele disse, olha, existe uma coisa maior, mais profunda, que é glorioso, que vocês precisam conhecer. Deus, ele já deu para nós, ele já liberou para nós. O que é preciso é nós conhecermos, buscar conhecer, querido. É buscar conhecer. Quando ele diz assim, ó, Cristo em vocês é a esperança da glória, seja dessa glória revelada. Não, a glória que ele fala é a do céu. Sim, mas que glória é essa? Mas quando eu conheço a Cristo, eu vou entender que ele revelou, ele já trouxe a revelação. Eu preciso entender quem é Jesus, eu preciso compreender quem é Jesus, conhecer quem é Jesus, para poder entender essa glória revelada em nós, tá bom?
Ele diz, Cristo em vocês é a esperança dessa glória. Amém? Amanhã a gente dá continuidade no versículo 28. Amém? Deus abençoe a todos. Hoje, 9h30, não esquece, 9h30, os pastores vão estar ali, né, liberando sobre vocês uma palavra. Os pastores vão estar liberando sobre vocês mistérios de Deus, tá bom? Liberando sobre vocês aquilo que eles receberam de Deus para entregar nessa manhã. Vai ser bênção do céu. E às 18 horas, culto da família também. Palavras serão liberadas sobre a vida de vocês. Vocês serão fortalecidos nessa palavra. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Hoje, às 9h30, logo mais 9h30. E à noite, logo mais às 18 horas. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.